Boa noite. Bom, no ano 2010, eu fundei um grupo de estudos de pensamento brasileiro e latino-americano chamado FIBRAL, um grupo ligado com o CNPq e a Universidade de Brasília. No ano de 2011, durante a Semana de Filosofia da UNB número 39, organizada por mim, foi criada a cátedra Antônio Paim com a presença dele. E o objetivo dessa cátedra é fazer com que, pelo menos cada 2 anos, um conferencista ilustre, convidado, de reconhecida trajetória e competência no pensamento nacional e latino-americano, venha para a UNB, para esse lugar, discursar sobre alguma questão vinculada com a situação e desenvolvimento do pensamento dentro do contexto brasileiro e latino-americano. Não se trata de um evento de grande magnitude, mas, pelo contrário, da tentativa do aproveitamento intenso de um único intelectual durante vários dias. Como esse grupo é liderado por mim, eu faço parte do Departamento de Filosofia e o colegiado do curso aprovou a ideia da Cátedra Paim. É importante termos aqui a palavra oficial do atual chefe do Departamento de Filosofia, professor Arnaldo Portugal, a quem eu dou a palavra inicial. Obrigado, professor Júlio. Em nome do Departamento de Filosofia da Universidade de Brasília, quero dar as boas-vindas ao professor Emiré Chacon. Espero que essa seja apenas uma das primeiras de uma colaboração que perdure aqui para frente. Para o Departamento de Filosofia da UNB, é uma honra tê-lo aqui. De fato, como o professor Júlio Caveira falou, a cátedra é uma instituição do Departamento de Filosofia. Embora tenha sido proposta pelo professor Júlio e seja ligada ao FIBRAL, uma vez que foi aceita pelo colegiado, ela é uma instituição do Departamento de Filosofia. A gente espera realmente que ela possa cumprir seus objetivos, que de fato possa disseminar e incentivar o pensamento filosófico no Brasil e fazer jus e estudar realmente, relevantemente, o pensamento nacional e incentivá-lo mais adiante. Eu próprio fui estudante aqui na UNB nos anos 80, naquela época era obrigatória a disciplina da História da Filosofia no Brasil. E eu me lembro, estudamos o pensamento do professor Antônio Paim, nas obras que ele publicou sobre a história da filosofia do Brasil. E é uma grande alegria que a gente possa, então, continuar esse trabalho e espero que realmente vocês tenham um evento de boa qualidade, bastante produtivo. Enfim, mais uma vez, desejo boas-vindas a vocês todos, a professor Emiré em particular, e um bom evento para vocês. Muito obrigado, professor Arnaldo. É importante esse destaque, digamos, do envolvimento do departamento com esse grupo. Eu quero completar, digamos, a imagem do grupo e do intuito um pouco desse tipo de atividade, e depois apresento ao nosso convidado desse ano. Do ponto de vista temático, trata-se, através do FIBRAL, das atividades do FIBRAL e especificamente da Cátedra Antônio Paim, de alertar ao estudante de filosofia da existência de um pensamento nacional e da conveniência de fazê-lo interagir de maneira expressiva com o pensamento europeu em um sentido crítico e apropriador, entabulando um diálogo entre as próprias tradições e as nossas formações europeias. Eu espero que o professor Antônio Paim esteja me vendo e me escutando nesse momento. Estamos tentando transmitir o evento ao vivo
Eu quero dizer que o nome do professor Antônio Paim, através de tantos livros que ele escreveu para nós, está ligado precisamente com o resgate desse acervo nacional, de pensamento nacional, não sendo ele apenas um historiador, mas um pensador crítico, e a tentativa não apenas de preservar uma memória do passado, mas de criar uma interação intelectual presente, efetiva, entre os clássicos do pensamento brasileiro, Tobias Barreto, Gonçalves de Magalhães, Miguel Reale, etc., a atual filosofia universitária e a herança cultural europeia. O grupo Fibral não considera a expressão pensamento brasileiro como se referindo apenas à filosofia, estricto sensu, mas ao pensamento num sentido mais abrangente, de acordo com o qual figuras como Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes ou Gilberto Freire são pensadores e, nesse sentido, filósofos. Nesse sentido, nos aproximamos da obra do professor Bamile Chacón pela primeira vez e ficamos muito interessados em convidá-lo a abrir, a inaugurar as atividades desta cátedra. Bamile Chacón é um importante pensador nacional, cientista político, historiador das ideias, que investigou com profundidade a formação do pensamento brasileiro e temas específicos como a reflexão sobre o ibérico, a gestação da Escola de Recife e o pensamento de Gilberto Freire, de quem ele é profundo conhecedor. O professor Chacón fez seus estudos secundários com jesuítas no Colégio Nóbrega de Recife, fazendo bacharelado e doutorado em Direito também em Recife. Em 1975 se tornou professor titular no Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, onde foi feito professor emérito em 2005. Foi professor visitante em universidades da Alemanha, França, Portugal, Espanha, Grã-Bretanha e Estados Unidos. E é doutor honoris causa pela Universidade de Erlangen-Nuremberg. Além de numerosos prêmios nacionais, recebeu em 2000 o Prêmio Carlos de Gulbenkian de Lisboa pela Academia Portuguesa de História. Ele é um dos intelectuais brasileiros com mais vasto conhecimento do pensamento e a literatura hispano-americana, com estudos e referências a José Vasconcelos, Domingo Sarmiento, Juan Bautista Alberdi, Jorge Luis Borges, Carlos Fuentes, Federico García Lorca, José Martí, Octavio Paz, Uslar Pietri, Germán Arciniegas, Pedro Henrique Sureña e muitos outros. Isso o torna, a meu ver, dono de um perfil singular na atual intelectualidade brasileira. Ele escreveu, se não me engano, em torno de 23 livros, entre os quais O Humanismo Ibérico, de 98, Globalização e Estados Transnacionais, Relações Internacionais no Século XXI, de 2002. Um livro muito importante do professor Chacón, eu acho que uma das suas obras mais instigantes, se chama A Grande Ibéria, né? Convergências e Divergências de uma Tendência, de 2005. O Brasil e o Ensaio Hispano-Americano, um livro muito interessante para aqueles que se interessam pelas interfaces entre o Brasil e a cultura hispânica e a literatura. E Deus é Brasileiro, o imaginário no messianismo político no Brasil, e muitas outras obras, entre elas uma sobre Gilberto Freire, uma autobiografia intelectual. Então, a ideia da Cátedra Paim é convidar sempre a prestigiosas figuras do pensamento nacional, e eu acho que o professor Bamile Chacón vai nos ajudar a abrir essa cátedra com as honras que o próprio professor Paim merece ao prestar seu nome para essa cátedra. O professor Bamile Chacón vai nos oferecer, a princípio, duas palestras
uma hoje, outra amanhã, ficando a sexta-feira como um dia de discussão opcional, dependendo, enfim, do andamento dos trabalhos. Nós tínhamos pensado, só que isso tem uma certa flexibilidade, de hoje nos atermos à seguinte temática: o culturalismo em suas fontes, Tobias Barreto e a Escola de Recife, e sua projeção nas interpretações do Brasil e na questão da brasilidade. Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, antecessores e sucessores. Na palestra de amanhã, o professor Bamiré abordaria mais especificamente o pensamento de Gilberto Freire em sua obra Casa Grande e Senzala e sua repercussão dentro e fora do Brasil. Professor Bamiré, faço minhas palavras do professor Aguinaldo. Estamos muito felizes e honrados de tê-lo aqui e esperamos todos de que isso sirva também como uma homenagem ao nosso querido e admirado Antônio Paim. Então, com a palavra. Quero saudar fisicamente e intelectualmente o professor Aguinaldo Portugal, chefe de departamento, e também, e obviamente, ao professor Júlio Cabrera, por terem a coragem, a perseverança de se interessarem pelo Brasil e pelos nossos vizinhos. Preciso muita coragem de remar contra a corrente, não é verdade? Não quero mais tomar seu tempo, ficarei repetindo essa tecla na sua ausência. Remar contra a corrente porque, inegavelmente, existem culturas dominantes no mundo, o que não significa que sejam nada mais do que hegemônicas no tempo. Tudo passa a um rodízio que deixa um rastro. Um rodízio que deixa um rastro e que a gente não pode, de forma alguma, subestimar, nem deve superestimar. A ideia do professor Júlio Cabrera é extremamente oportuna de insistir na nossa identidade, também de pensamento, evocando o nome de Antônio Paim, que dos decanos dedicados ao assunto é o mais antigo, o mais perseverante e o mais fecundo. Cada qual tem suas opiniões acerca de vários assuntos. O professor Antônio Paim tem as suas, nós temos as nossas, mas há um denominador comum que nos une. Um interesse profundo, intrínseco, essencial, com ponto de partida, embora não necessariamente ponto de chegada, pelo pensamento brasileiro. Essa homenagem, portanto, é para mim tão importante que a ela eu me associo com prazer especial. Comecemos pela definição do culturalismo. É o veso metodológico do qual nós, professores, não precisamos nos envergonhar. É bom sempre colocar parâmetros para com eles medir menos ou mais, eu não estou dizendo mais ou menos, para não relativizar demasiado, menos ou mais a realidade, inclusive a realidade das ideias, que terminam se concretizando também menos ou mais na história. Os senhores já estudaram certamente Kant, lembram-se da diferença que ele faz entre juízos analíticos, que são verdades evidentes por si mesmas, um círculo redondo, um quadrado com 4 ângulos, são quase pleonásticos, os juízos analíticos. Os senhores também estudaram os juízos sintéticos a posteriori, que são aqueles comprováveis pela experiência empírica, e chegaram ao que é de mais polêmico em Kant, que são os juízos sintéticos a priori. Quantidade, qualidade, modalidades, cultural, relações cultural. Max Weber é sociólogo da cultura, mais do que filósofo, ou menos do que filósofo, depende do ângulo que estudarmos, dizia, por sua parte, que os juízos sintéticos a priori são tipos ideais, não arbitrários, porque quanto mais próximos da realidade,
mas verdadeiros são. Houve um intervalo na história do pensamento ocidental, como os senhores sabem, com Hegel, com os positivistas, mas em fins do século XIX, Windelband pronunciou um discurso que marcou época na Universidade de Estrasburgo, então na Alsácia Alemã, em 1890, onde levantava a diferença entre ciências nomotéticas e biográficas. Ciências de verdades confirmáveis por si mesmas ou de verdades confirmáveis apenas pelas experiências. Rickert, nas décadas de 1920 e 1930, na Universidade de Heidelberg, escreveu, entre outros, um texto que está traduzido ao espanhol castelhano, na coleção austral da Spassa-Kalp, intitulado Ciências da Cultura e Ciências pela Natureza. Aí deve haver, pelo menos, o Rickert, que desenvolve bastante o ponto de partida inicial de Windelband. Claro, não se fica só em Heidelberg, o neocantismo também tem uma ramificação na Universidade de Marburgo, com Cassirer e outros. Em Cassirer nos interessa algo mais, porque ele tenta apresentar os juízos sintéticos a priori como formas simbólicas. Não no sentido que depois vai tomar essa simbologia em filosofias de lógica simbólica e filosofia analítica. Também, livro facilmente encontrável, traduzido ao espanhol castelhano e com certeza existente na biblioteca do UNB. Culturalismo, sim. Historicismo, não. Porque o historicismo pretende haver uma evolução idealista na história. O historicismo é mais de origem hegeliana do que origem neocantiana. Há quem se emancipe disso, como Croce, não por acaso era um liberal em política, quando Croce afirma, discordando do historicismo, ao relativizá-lo, ao esvaziá-lo no sentido contínuo e homogêneo, quando escreve textualmente Benedetto Croce, repito as palavras dele, entre aspas, a história é uma aventura do espírito, uma façanha da liberdade. Aproximando-nos mais da realidade brasileira e nossos respectivos pensadores, eu acrescentaria Dilthey, que estará muito mais perto de Gilberto Freire, enquanto Tobias Barreto, veremos em seguida, mais próximo de Windelband e Rickert, até mesmo por motivos geracionais. Windelband era contemporâneo de Tobias Barreto e Rickert da geração seguinte. Dilthey distingue muito bem a vida de vivência. Alemão, Leben, vida, e Erlebnis, vivência. Gilberto Freire vai retomar muito esse conceito de Dilthey e mencioná-lo, inclusive citá-lo explicitamente. Mas a melhor maneira de começar é pelo princípio. Como chegou o culturalismo no Brasil? Tobias Barreto era professor na Faculdade de Direito do Recife, que começou essa faculdade em Olinda, foi logo transferida para o Recife, criada na mesma época, no mesmo dia, no mesmo mês, no mesmo ano, 11 de agosto de 1827, juntamente com a Faculdade de Direito de São Paulo. As duas mais antigas faculdades no Brasil são de Direito e Medicina. Medicina é anterior. São duas, uma em Salvador, outra no Rio de Janeiro, criadas em 1810 por Dom João VI, ainda príncipe regente da sua mãe, Dona Maria II.
Na realidade, Tobias foi um crítico filosófico sistemático, porém não sistêmico. O único pensador brasileiro que mereceria o nome pleno de filósofo, por ter sido sistêmico e não só sistemático, é Farias Brito. E os senhores já devem ter tomado conhecimento. Cearense, de Fortaleza, migrou para o Rio de Janeiro, ganhou um concurso da cadeira de filosofia no Colégio Pedro II, ainda não existia faculdade de filosofia no Brasil, e a exerceu. Os principais livros de Farias Brito, os senhores sabem, A Verdade como Regra das Ações e a Filosofia como Atividade Permanente do Espírito, desdobráveis em vários volumes. Tobias é, por si só, um personagem, além de um pensador. Os afro-brasileiros estão em dívida para com Tobias Barreto. Tobias Barreto era miscigenado, de negro com branca, pobre, nascido na periferia da periferia, quer dizer, no interior de Sergipe, nem na capital Aracajuera. Migrou inicialmente para Salvador, de Salvador veio para o Recife. Não foi propriamente um autodidata, porque ele frequentou equivalente à escola secundária na época na Bahia, em Salvador, repito, e fez o curso de bacharelado e depois seu doutoramento na Faculdade de Direito do Recife. Quero lembrar aos senhores que o mestrado é novo no Brasil, mas o doutoramento existe desde o tempo das primeiras faculdades de medicina e direito em nosso país. Na Faculdade do Recife ainda se encontra uma coleção de teses de doutoramento. Não havia mestrado. Na própria Europa não existia mais mestrado. A tradição do mestrado intermediário, bacharelado, doutoramento, foi retomada pelos Estados Unidos e depois readotada pela Europa, embora não em todas as universidades. Nas mais antigas, quase sempre não há mestrado, e sim um doutoramento mais longo. Mas também pode adotá-lo, se assim quiser. Tobias, por temperamento e até mesmo por acidentes da vida, ou era ou tornou-se um polêmico. Ele trabalhava para estudar, discriminado pela sua cor, pela sua posição social. Isso excitou ainda mais o seu ânimo, talvez de rebelde nato, ou pelo menos daí em diante cada vez mais, e tornou-se professor da Faculdade de Direito do Recife, graças aos alunos dele. Já naquele tempo existia a figura de professor substituto, já naquele tempo, é bom que a gente se lembre, era apenas de um ano, mais alguma coisa como hoje em dia, e se um cargo o indivíduo ficava exercendo, sem gerar direitos adquiridos, até o momento que havia concurso. Tobias ganhou o concurso contra o seu rival, cujo nome a história mal recorda, além de recordar mal, sem nenhum trocadilho, mas do ponto de vista literal, era o seu adversário um protegido político. A banca já estava predisposta a dar-lhe a cátedra, como então se chamava, mas os estudantes, seus alunos, vaiaram estrepitosamente a banca e ela, praticamente acuada, mais que coagida, a contragosto, deu a vitória a Tobias. Pode parecer isso apenas pitoresco, não foi. O maior testemunho desse concurso é Graça Aranha. A influência de Tobias Barreto vem até a Semana de Arte Moderna no Brasil, em 1922, cujo inicial animador, o motor que deu a partida aos mais jovens,
era Graça Aranha, diplomata de carreira, já embaixador, membro da Academia Brasileira de Letras. Ele, já naquele tempo, tardio, mas ainda oportuno, escreveu nas suas memórias, intituladas sintomaticamente O Meu Próprio Romance, eu vou citar literal a frase. Graça Aranha escreve: o concurso de Tobias Barreto para professor foi um clarão em nossos espíritos. Ponto. Por ele me fiz um homem. De fato, Tobias tinha um carisma quase, se não hipnótico. Não todos os alunos, mas os seus melhores alunos tornavam-se, a partir de certo momento, até mesmo fanatizados por ele. Cheguei a conhecer no Recife o último deles sobrevivente, Metódio Maranhão, professor aposentado da Faculdade de Direito do Recife, e eu, ainda muito jovem, não me animei sequer a iniciar uma conversação com ele, seja pela diferença de idade, naquele tempo contava muito mais do que hoje, como também o professor Metódio Maranhão não era dos maiores e melhores discípulos de Tobias. Não era intelectualmente e até pessoalmente um tipo muito interessante. Mas, de qualquer forma, tinha sido, e era, até o fim da vida, foi o testemunho vivo daquela mobilização que o Tobias fazia. E contou a irmã de um outro ex-aluno dele, Virgílio Sá Pereira, que foi autor do primeiro projeto de Código Penal no Brasil, ainda na Primeira República, que, sendo proibido naquela época, aluno interromper a aula de professor, mesmo por motivo de pergunta, o Virgílio ousou, porque se sabia de uma autocrítica positiva, não só negativa de si mesmo, e fez uma pergunta muito inteligente a Tobias, contrariando todo o protocolo muito rígido da época. Tobias simplesmente o olhou fixamente e disse: apareça amanhã à tarde na minha casa que eu lhe dou a resposta. Era uma dupla advertência. Primeiro, ele não tinha o direito, melhor que fosse a pergunta, de interromper o mestre. Mesmo assim, a pergunta tinha sido tão oportuna, tão inteligente, que Tobias se dignava a recebê-lo na sua modesta casa, num subúrbio do Recife. Pai de família numerosa, enfrentou sempre grandes dificuldades materiais. Não vou entrar em detalhes da vida dele, que é uma vida até mesmo romanística, né? Rival de Castro Alves, na qualidade da poesia, e em grandes debates abolicionistas e mesmo estéticos da época. Vamos aqui para Miguel Reale, que é também um grande culturalista brasileiro. No capítulo O Culturalismo na Escola do Recife, do seu livro Horizontes do Direito e da História. Quem primeiro no Brasil fez a distinção pormenorizada entre natureza e cultura foi Tobias Barreto. Num capítulo intitulado Recordação de Kant, no seu livro Questões Vigentes de Filosofia e Crítica. É um capítulo breve, mas de grande importância e muito esclarecedor. Tobias dizia, em 1888, o neocantismo não tinha começado ainda na Alemanha. O primeiro sinal foi vindo da Alemanha, o discurso de 1890. E os dois não se correspondiam, como aconteceu com outros pensadores que vieram se corresponder com Tobias. Tobias dizia que morria sob o manto protetor de Kant. Em 1888, ele veio a morrer menos de um ano depois, em 1889. Para Tobias, a explicação teleológica existe causa final,
Não existe só explicação mecânica das causas eficientes. E as duas se completam numa unidade superior. Estou citando textualmente. Essa unidade superior das duas causas não é nem material nem espiritual, mas alguma coisa que a ciência não pode sujeitar aos seus processos de observação e esclarecimento. Isto é, o direito é um fenômeno histórico. Nós podemos acrescentar cultural para a terminologia de hoje, porque Tobias não é propriamente um historicista. A sua admiração por Jhering, o grande jurista alemão da época, Rudolf von Jhering, o H entre duas vogais em alemão é mudo. J em alemão funciona como vogal. Eu sou de I. Sempre. E Jhering tinha escrito não só A Luta pelo Direito, grande livro, numa linha ainda marcada pelo evolucionismo da época, mas também foi adiante e escreveu o fim no direito. Fim no sentido de meta. Em alemão, der Zweck im Recht. Zweck, meta, objetivo. Não propriamente fim. Porque fim em alemão é parecido com o inglês. Ende. Zweck é fim com meta. Os alemães distinguem dois tipos de fim. Apenas para tranquilizar os senhores, a pronúncia alemão é muito mais fácil que o inglês. E mesmo quem não sabe alemão, aprendendo a pronunciar parece que sabe. Com o inglês é bem mais complicado, não só pronunciar, como principalmente saber. Em alemão mais regra do que exceção, em inglês tem mais exceção do que regra. Chega um ponto que a gente sabe alemão, mas chegar ao ponto de que sabe inglês é meio difícil, que vai passar o resto da vida aprendendo exceção. Tá. Tem sempre uma maiúscula em frente ao chantilly. E como na maior parte das regras em alemão não há exceção. Poucas regras em alemão têm exceção. Veja o que Tobias escreve textualmente citado por Miguel Reale. No mundo inorgânico prevalece o movimento. No mundo inorgânico prevalece o movimento. Ao passo que, quando se atravessa toda a série de seres organizados e chega-se a formações superiores, como o homem, a família, o Estado, a sociedade geral, o mecanicamente inexplicável já não é um resto, mas quase tudo. Repito, Jhering, que não era um neocantiano, escreveu A Luta pelo Direito, que são os meios para chegar lá, mas escreveu também o fim do direito como meta, Zweck, não propriamente Ende. É claro que Tobias não pôde levar adiante, ele chegou a essa conclusão menos de um ano antes de morrer. Ele teve suficiente inteligência, até mesmo bom senso, para nunca ter sido positivista, kantiano, nem ser darwinista social, como era a moda na época, mas na sua atribulada existência, atribulada no sentido material da palavra, custou-lhe muito chegar a essa conclusão. Não é propriamente tardia, porque o capítulo Recordação de Kant nas questões vigentes é algo que os senhores podem ver facilmente aí na biblioteca do UNB. É preciso que nós recordemos que Tobias também repelia um indivíduo chamado Haeckel, que foi o tal que tentou fazer o darwinismo social, tirar Darwin, ou os seus
pressupostos, melhor dito, da biologia e até da geologia, mas basicamente da biologia, né? Projetando nas ciências sociais. É curioso a história do pensamento, né? Nunca se morre propriamente na história das ideias. Mesmo que o tamanho do pensamento do autor vá diminuindo cada vez mais. Porém, de qualquer modo, deixa um rastro, né? Haeckel deixou um rastro. Quem começou esse tal darwinismo social, que vez por outra uma recaída, inclusive na ciência política, inclusive nas relações internacionais, sem citarem Haeckel, no fundo estou voltando a ele. Quer dizer, sempre a vitória do mais forte, sem se chegar a uma conclusão nem sequer aproximativa do que se entende por força. Sem chegar a uma conclusão nem sequer aproximativa do que significa a própria palavra evolução. E quase sempre se procede por contradições, as mais imprevisíveis para um próprio hegeliano. Tobias foi sucedido na chamada Escola do Recife por Silvio Romero, que, influenciado mais pela cultura inglesa do que alemã, embora conhecesse muito bem ambas, não aceitou Haeckel por influência de Tobias, ambos sergipanos, sendo que Silvio Romero descendia de pai português, imigrante, enriquecido do Brasil. Eram de classes sociais muito diferentes, embora amigos íntimos. Preferiu Spencer. Que é um evolucionista light, soft, para se usar as expressões de hoje, porém ainda evolucionista. Capaz, inclusive, de criar uma metodologia específica neodarwinista para as ciências sociais. Porém, com as implicações éticas inevitáveis no tipo de sociedade anglicana em que Spencer ainda vivia. Muitíssimo mais do que hoje. Nas próprias universidades de Oxford e Cambridge, um rompimento assim como Darwin fez com o evolucionismo, criou muitas dificuldades para o próprio Darwin. Embora não conste que, do ponto de vista de pensamento mais amplo e mais profundo, Darwin nunca tenha se tornado materialista, ateu no sentido materialista. Mas é uma discussão lá de quem se interessa por Darwin. O principal é que Darwin não botou isso no papel, simplesmente com a correspondência dele com amigos. O fundamental é o que está na sua teoria da evolução. E o Spencer, de certo modo, abrandou e adaptou, e é um outro capítulo das ciências sociais que não pretendemos entrar, porque não é nosso objetivo nele nos inserirmos, pelo menos hoje. Há um lado empírico em Spencer, que preludia que serão metodologias de pesquisas futuras, e Spencer exerceu uma influência muito grande no mundo, nos primórdios portugueses chamados sociologia, palavra inventada por Comte, mas que na realidade foi aplicada por conceitos, não digo empíricos, mas suscetíveis de pesquisa empírica por Spencer. Silvio foi também um homem extraordinário, autor da primeira história da literatura brasileira propriamente dita, em vários volumes. Não falta quem diga que fulano, beltrano e cicrano estão superados. Eu não sei, porque esse conceito de superação tão relativo. Eu me lembro, quando se fala em superação, muito de Vico, Jean Batista Vico. A história é feita de torne e retorno, português mal traduzindo, tornos e retornos, né? Entornos e retornos. A história
nos seus retornos, vez por outra demonstra que o que há de resíduo de um pensamento anterior termina se tornando mais importante, o que sobrevive, o que frutifica. Eu não ousaria entrar por esse caminho. Mas Tobias Barreto terminou sendo consagrado como um dos patronos de cadeira na Academia Brasileira de Letras. Ele, Tobias, que sempre foi tão contra a corte. Hoje seria contra Brasília, naquele tempo contra o Rio de Janeiro, defendendo o que ele não aceitava que fosse periferia fora da capital, da época ou de cada época. E Silvio Romero, por sua vez, entrou na própria academia. Foi uma revanche da Escola do Recife, para surpresa de muita gente. Vocês fiquem tranquilos, se vocês quiserem, fiquem intranquilos. Talvez fosse melhor ficarem intranquilos, porque Tobias Barreto ainda hoje divide mais do que soma. Por incrível que pareça, depois de tanto tempo, há muita gente que não gosta dele. Inclusive misturando lá o pessoal que eu já mencionei. Misturando também o aspecto literário. Ele não foi tão grande poeta quanto Castro Alves, seu contemporâneo. Porém, digamos, Tobias foi um grande poeta e Castro Alves um poeta maior. Isso a gente deveria levar em conta, né? Ele não é uma figura pequena na literatura brasileira, no romantismo brasileiro. Não vou entrar em pormenores sobre isso, porque não é o objetivo, nem é minha competência. Vocês podem ver as questões vigentes de filosofia e direito, os ensaios e estudos de filosofia e crítica e os estudos alemães. Ele não foi iniciador do germanismo no Brasil, viu? Bom que se diga isso. Eu tenho um livro que se chama, ou que se chamou inicialmente, da Escola do Recife ao Código Civil, e que virou subtítulo da sua transformação em a formação das ciências sociais no Brasil. Mas o foco é esse, da Escola do Recife ao Código Civil. A Escola do Recife desabrochou em ação, que só podia ser jurídica, com essa origem de faculdade de Direito, com a influência de Ehring, e não só de Kant, em Tobias. Culminou, do ponto de vista jurídico, no Código Civil Brasileiro, primeiro Código Civil Brasileiro, 1917, de autoria quase única, quase sozinho, de Clóvis Bevilacqua, cearense, e que também foi seu aluno. É bom que vocês recordem, nunca deixe de esquecer, que só havia 2 faculdades de Direito no Brasil até fins do século XIX, até 1890. A do Rio de Janeiro é a terceira, fundada por Silvio Romero e vários outros alunos de Tobias. Eles saíram fundando faculdades de Direito pelo Brasil quase todo. Fundaram não só no Nordeste, no Ceará, fundaram também no Porto Alegre, não fundaram, porém, em Belo Horizonte, porque pela sua proximidade de São Paulo, os seus professores fundadores provinham da Faculdade de Direito de São Paulo, hoje Universidade de São Paulo. Se quiserem ter pormenores do pensamento de Tobias e também dessa semeadura de faculdades de Direito no Brasil e também das fontes de inspiração do primeiro Código Civil brasileiro, os senhores vejam na biblioteca o meu livro da Escola do Recife, em segunda edição, sem esse título, transformado em subtítulo. Deem preferência à segunda edição, Formação das Ciências Sociais no Brasil, com o subtítulo do título da primeira edição. Tem muito mais elementos lá, como por exemplo, eu faço retificação, eu fiz uma restrição injusta a Tobias, dizendo que ele tinha sido uma pessoa indiferente à política. Ele não foi. Um amigo meu, Luiz Antônio Barreto, recém-falecido, Sérgio Pano, da família dele, Tobias, fez uma pesquisa por conta desse meu desafio e provou com jornais da época do Recife. Imagine, ele veio de Aracaju até o Recife, professor lá na Universidade Federal de Sergipe,
e localizou jornais nos quais Tobias escreveu artigos abolicionistas. E mais, Tobias, para complementar sua renda de professor, que não era suficiente para uma família tão numerosa, Tobias transformou-se também por concurso em procurador de menores e órfãos. Menores e órfãos. E resolveu incluir os escravos na sua defesa. Isso ele fez, inclusive, na justiça, defendendo escravos acusados de pequenos e grandes crimes. Está documentado também no tribunal do município de Escada, que é esse nome pitoresco, que ainda hoje existe no interior de Pernambuco. Era lá que ele exercia essa função, oscilando em viagem ao Recife para dar suas aulas. A pergunta que poderia se fazer é a seguinte: existe uma nova escola do Recife? Eu não diria, nem direi, eu ouso dizer que sim, existe uma nova escola do Recife. Sem nenhuma intencionalidade de sê-lo, tanto quanto a primeira. Tobias nunca pretendeu criar uma escola, e acredito, e com raríssimas exceções, das quais não estou me lembrando nenhuma, pelo menos no momento, alguém tenha fundado uma escola no sentido de pensamento ou de ação, seja em ciências sociais, seja em ciências médicas, seja em ciências matemáticas. Creio que esse agrupamento em torno de um mestre é algo natural, como houve no Rio de Janeiro, em torno de Miguel Couto, grande médico do Rio de Janeiro, que formou mais de uma geração, teve sorte de ser mais longevo, mesmo na sua época, e para as pessoas mais velhas e para as histórias da medicina no Brasil, o nome dele é um nome sempre lembrado. Chegamos então ao que eu ouso chamar a segunda escola do Recife. Eu digo que ouso porque não falta ainda hoje quem negue que tenha existido a primeira. Nunca existiu nenhuma escola do Recife, nem antiga nem nova. Ponto final. E passo a exigir de escola critérios que Kant nunca teve, que Hegel nunca teve, que Aristóteles e Platão muitíssimo menos tiveram, né? Eles nunca exigiram submissão dos seus discípulos, nem sequer continuação da maior parte das suas ideias, e sim de frutificação das suas principais sementes. Nesse sentido, houve várias outras escolas do pensamento, até mesmo de medicina. Nós estamos referindo à Faculdade de Medicina, estou dizendo, na escola de Miguel Couto, numa época em que a medicina geral incluía quase tudo a medicina, se não tudo. O médico era polivalente, ele foi o último grande polivalente de que a memória da medicina no Brasil se recorda. Houve outros também muito importantes em vários estados da federação. Tobias nunca pretendeu criar escola nenhuma. E se tivesse dito isso a ele em vida, ele com certeza não teria gostado. Sendo ele, como era um rebelde, que a primeira coisa que ensinava aos seus alunos, quando queriam se tornar seus discípulos, era pensar por conta própria. Tobias não gostava de áulicos, de repetidores do pensamento dele, de bajuladores. Ele tinha um temperamento pessoal muito difícil. Vamos fazer justiça aos seus inimigos e aos seus detratores. Tobias agredia, inclusive, gratuitamente as pessoas, né? Pessoas não faziam nenhuma referência pessoal a ele, nem mesmo indireta, Ele tomava as dores e fazia defesa de ideias e de pensadores aos quais ele não era sequer favorável. Mas ele considerava que aqueles ataques de fulano, Beltrano e Cicrano, não só no Recife, mas principalmente no Rio de Janeiro, na corte, como ele chamava, eram produtos de uma crassa ignorância do autor. Essas pessoas simplesmente desconheciam o atacado. E saía em defesa gratuita pelo amor às ideias. Um dos seus discípulos, mais do que alunos,
testemunha uma frase sua que é mais do que uma frase, é uma autodefinição pessoal, né? Eu só quero saber. Ponto. Era um scholar, né? Um erudito, um pré-universitário, numa época em que as faculdades eram profissionalizantes de medicina, de direito, e que procurava ver um sentido naquilo tudo. Escreveu um livro pioneiro titulado Os Menores e Órfãos no Direito Brasileiro. Índio, até recentemente, era de menor idade, né? Até a Constituição atual era de menor idade. Antes do Código Civil, os menores e órfãos só podiam ter representantes, não podiam ter nenhuma opinião própria. Inclusive se discordasse de representantes. Eles perdiam na justiça se assim fizesse. O que significava, naturalmente, transformá-los em vítimas, né? Em vítimas, né? Se não sempre, mas com frequência, se não quase sempre, né? Tobias tem, inegavelmente, um lado quixotesco na personalidade dele, e não creio que tenha sido por leitura de Cervantes. Temperamento mesmo. Eu só quero saber. Um erudito sobre a biblioteca, o que sobreviveu, está na Faculdade de Direito e Cívico, se vocês quiserem ver, vão lá ver. A gente sabe que são os apontamentos dele, porque ele riscava com lápis azul. Já existia lápis bicolor importado, naturalmente, naquele tempo. Vermelho e azul. Assinalado em azul. E vale a pena ver a biblioteca dele, ver inclusive Kant, a crítica da razão pura, notada por ele. Isso feito num ambiente de cultura francófila, né? Misturada com a tradição das ordenações do reino ainda vigentes, né? Era motivo permanente de atrito dele com os colegas professores. A segunda escola do Recife teria sido, se vocês quiserem negá-la, ou façam, por conta própria, teria sido a de Gilberto Freire, que também nunca pensou nisto, nunca pretendeu e nunca propôs. O que é mais uma prova que tem existido, né? O desinteresse de ter adeptos, no máximo discípulos, desde que independentes dos respectivos mestres. Gilberto Freire era o oposto do Tobias Barreto, do ponto de vista social e de formação intelectual. Tobias era um produto tardio da senzala. Não nasceu nela, porque era um mestiço, certamente feito numa senzala, mas, por conta das leis do Império, antes mesmo da abolição, a lei do ventre livre, talvez eu tenha beneficiado, não sei se vale a pena esse tipo de curiosidade, mas se alguém quiser fazê-lo, faça, que até hoje os biógrafos de Tobias não chegaram a esses detalhes. Gilberto era produto da Casa Grande. Ambos assumidos à sua maneira. Quem for ao Recife, não deixe de visitar a biblioteca de Tobias, a biblioteca alemã de Tobias Barreto, que está numa seção especial da biblioteca da Faculdade de Direito do Recife, que é um prédio que fica no centro da cidade. A Faculdade de Direito do Recife, como a de São Paulo, não foi nem irá nunca para a cidade universitária, porque isso é impossível dentro das respectivas tradições. Já tentaram levá-las, mas na prática isso não pôde acontecer, não aconteceu porque não pôde acontecer até hoje. Gilberto tinha perdido antes de nascer a Casa Grande, e seus avós, que entraram naquele ciclo que está muito bem demonstrado pelos Zelinhos do Rego. Na trilogia Banguê, que é um engenho de fogo aceso, funcionando,
usina, que é a industrialização do açúcar e a transformação dos engenhos em fornecedores de cana, portanto, de uma posição mais importante para uma outra muito menos importante, economicamente, socialmente, politicamente, e fogo morto, quando a decadência do engenho chega ao ponto nem mais fornecedor de cana-serra. A avó materna de Gilberto era a única pessoa que tinha boas recordações da decadência. E Gilberto coloca o retrato dessa senhora em todas as edições e reedições de Casagrande Senzala. Era a pessoa que tinha boas recordações da Casagrande. Isto é, havia até também as más, só que preferia as boas, né? E transmitiu isso ao neto. Gilberto era filho de advogado, professor da Faculdade de Direito, professor do Colégio Americano, Batista, do Recife. Gilberto converteu-se ao protestantismo batista na juventude, depois abandonou a religião e deixou-se voltar à Igreja Católica por motivos muito complexos, que também são os de Ariano Suassuna, complexos no sentido culturais, para entender aquele Brasil, seja do ponto de vista sociológico, Gilberto, seja do ponto de vista literário, Ariano Suassuna. Então, o que é que sucede simplesmente? Gilberto foi do Colégio Americano Batista para a Universidade de Baylor, no Texas, fazer o BA, o BA, que é o bacharelado. Depois foi o mestrado na Universidade de Colômbia, onde teve a sorte de se encontrar com um antropólogo cultural, etnólogo, como os senhores queiram chamar, mais revolucionário que essas ciências tiveram até hoje. Um personagem que nunca escreveu um livro importante, escreveu livros razoáveis, mas não marcantes, da história da antropologia cultural, também chamada etnografia, diferente da antropologia filosófica, porém, que era um pesquisador magistral e o professor, perdoe-me o pleonasmo, magistral. Franz Boas era um judeu alemão emigrado aos Estados Unidos, não tem nada a ver com o nazismo. Ele migrou da Alemanha para os Estados Unidos antes da Primeira Guerra Mundial, antes de 1914, e não foi por conta de antissemitismo. Ele já era professor titular de uma grande universidade alemã. Mas ele discordava da antropologia que queriam trazer da filosofia para as ciências sociais. Ele dizia que só se podia fazer antropologia cultural etnologicamente. E passando da palavra ao ato, resolveu pesquisar, pesquisa de campo, com culturas, outrora se diziam primitivas, hoje se dizem simples, né? Dos esquimós no Alasca aos índios no Arizona, nos Estados Unidos, e até aos miscigenados de brancos e negros em Porto Rico. E chegou a essa conclusão que é um verdadeiro ovo de Colombo, que revolucionou por completo a antropologia cultural e a etnologia, como também alguns preferem chamar. A tendência crescente da antropologia cultural, que é da antropologia filosófica, é que não existe nenhuma correlação intrínseca entre etnia e cultura. Isso pode se fazer desde o tempo dos gregos, os romanos, povos que adotaram a cultura helênica, sem serem descendentes propriamente de jônicos, descendentes de dóricos, portanto não eram da mesma etnia, vinham em épocas diferentes, de origens muito complexas e até hoje indefinidas, aos romanos, no que hoje se chama de Espanha. Houve grandes pensadores e escritores em latim, romanos, romaníssimos. Estou me lembrando de Sêneca, na filosofia histórica da Espanha, né? Nós chamamos hoje de Espanha. Já é uma mistura lá de iberos
e fenícios, e pouquíssimos romanos. E o que eram os romanos, afinal de contas? Não sabe exatamente o que eram os romanos, do ponto de vista étnico. Sabemos do ponto de vista cultural, né? Quando se fala, por exemplo, em Alemanha, mais recentemente, isso o judeu alemão sabia muito bem, Franz Boas, houve judeus alemaníssimos, tão alemanistas que terminaram vítimas de sua alemanidade. Houve judeus não só na Alemanha, mas na Polônia, onde eles também eram profundamente alemanizados, mais que germanizados, na Áustria, na Checoslováquia, depois Checoslováquia, naquele tempo, 2 províncias do Império Austro-Húngaro, que não acreditavam em nenhuma hipótese que iriam para campo de concentração e muito menos campo de extermínio, que era impossível um alemão fazer isso. Morreram nessa crença. Eu conheci, inclusive no Recife, um deles. Ele dizia que era absurda a ideia. Era tão absurda que era uma violência maior do que a física que os nazistas estavam fazendo. Não é possível que os nazistas não parassem, não chegassem num ponto que se lembrasse que eram alemães. Porque o alemão não podia nunca fazer aquilo. A Alemanha de Goethe, né? A Alemanha de Beethoven, né? Se quiserem remontar mais, a Alemanha de Bach, a Alemanha de Lutero, né? É possível fazer isso. É tudo mentira. Mentira da oposição. Como sempre, né? Mentira da oposição. Não existe. Jean-Louis Steiner, um judeu francês, no livro titulado Treblinka, também testemunha a mesma coisa. Os judeus franceses não acreditavam também nisso. Impressionante, né? Absurdo na cabeça deles. Franz Boas era um alemão. Esses judeus não eram circuncisos, não praticavam o judaísmo. Marx não era circunciso, nunca praticou o judaísmo. Os pais de Marx tinham abandonado o judaísmo para ingressar na burocracia prussiana, sendo funcionário público de carreira. Marx não teve nenhuma formação judaica. Freud não teve nenhuma formação judaica. Freud tem um ensaio sobre Moisés, que é uma das coisas mais difíceis de ler ainda hoje sobre Freud. Tentando explicar, na visão dele, quem era Moisés, o fundador, o suposto fundador do judaísmo, o mosaísmo, né? Quer dizer, eles não eram judeus, eles eram alemães. O próprio Franz Boas não era judeu, nunca foi um judeu, ele era um alemão. Para ele era absurda essa possibilidade, entendeu? Perceberam isso? Totalmente absurda, em nenhum sentido. Nonsense. Nonsense. Eu conheci aqui no Brasil, em São Paulo, um judeu gaúcho que veio fugir do nazismo, criança, adolescente, e me contou em São Paulo que os pais dele, pai e mãe dele e dos irmãos, em Porto Alegre, durante a Segunda Guerra Mundial, quando viu as notícias, as primeiras notícias tardias, já em 1943, dos campos de concentração e extermínio dos judeus de outras etnias, ciganos, eslavos, por parte dos nazistas alemães, o pai e a mãe deles, os irmãos dele, o repreendiam e proibiam de acreditar naquilo. Isso que é uma propaganda de calúnia dos aliados contra a Alemanha. Em tempo de guerra, mentira como terra. Portanto, não é verdade. E o choque tremendo que ele teve em 1945, já adolescente, quando soube da verdade, né? Franz Boas não previu nada disso, não acredito que tenha imaginado, porque na cabeça dele isso daí era impossível, não era absurdo completo. Mas ele atinou que cultura e etnia, vulgarmente chamado raça, não tem uma conexão necessária. Pode ter, eventual, no seu início, mas daí em diante se entrecruza com tantas outras influências étnicas, que a cultura vai adquirindo uma vida própria, né? Independente das etnias. Nós somos brasileiros, uns mais privilegiados, outros menos, uns discriminados, outros discriminadores, outros indiferentes, que são piores talvez que os discriminadores, mas nós somos brasileiros. Isso ele transmitiu a Gilberto Freire, e esse foi o clique mental de Gilberto. Darcy Ribeiro registra isso num livro titulado Sobre o Óbvio. Sobre o Óbvio, tem um capítulo sobre Gilberto. Gilberto é a primeira pessoa que disse isso no Brasil, como Franz Boas foi a primeira pessoa que disse isso no mundo. Alguém pode dizer, mas o ovo de Colombo era. O ovo de Colombo, claro que era. Mas Franz Boas não tem culpa de ter dito isso. E Gilberto também não tem, né?
Gilberto não foi o único discípulo dele. Margaret Mead, grande antropóloga americana, também foi discípula dele. Melville Herskovits também foi discípulo de Franz Boas. Criou-se, por assim dizer, ainda hoje, uns dizem que houve a Escola de Colômbia de Antropologia, outros dizem que não houve. Eu acho que nem Franz Boas, nem Margaret Mead, nem Herskovits, nem Gilberto Freire estavam minimamente interessados que tenha existido ou deixado de existir a tal escola. O principal é que eles eram herdeiros da grande descoberta de Franz Boas. Hoje parece óbvio, né? Daí o título de Darcy Ribeiro desse livro, que é muito bom, Sobre o Óbvio. O livro é sobre obviedades, inclusive é de Franz Boas em Gilberto Freire. O capítulo é sobre Franz Boas, é sobre Gilberto, mas fala naturalmente muito em Gilberto. Aliás, fala muito também em Franz Boas. Herskovits, judeu-americano, eu conheci no Recife, lá vindo da casa de Gilberto Freire. Eu estava chegando, ele estava saindo. Não presenciei o diálogo entre os dois. Colegas, alunos na mesma época, contemporâneos de alunos de Franz Boas na Universidade de Colômbia. E Margaret Mead eu conheci aqui no UNB. Passou aqui desapercebida. Não sei por quais motivos, não estou acusando ninguém. Talvez ela não quisesse falar. Era pequenininha, usava um vestido enorme, arrastando no chão, e umas sandálias havaianas. Não era muito acadêmica, não. Ela foi visitar o reitor, eu estava por coincidência presente, conversamos, nada sobre antropologia, mas sobre o Brasil, ele queria saber algumas coisas, estava passando um período mais do que difícil naquela época, né? E só isso. Depois, o reitor se despediu dela, eu a trouxe até aqui o Minhocão, e ela pediu para chamar um táxi e foi embora. Fiquem tranquilos que não houve nenhuma revelação dela, muito menos a mim, que não sou antropólogo, nem especialista em Franz Boas. Mas não deixe de ler o capítulo sobre Gilberto Freire, entre outros, do livro de dele. O que é que você acha? Eu estava por ler e fazer uma pergunta, mas para facilitar um pouco o desfecho dessa sua fala, talvez as pessoas estejam sentindo a falta de que você explique melhor o conceito mesmo de culturalismo, ou seja, o que transforma um pensador, a seu ver, em um culturalista. Por que Tobias Barreto foi e se Gilberto Freire teria sido um culturalista? A questão mais conceitual. Do ponto de vista conceitual, boa recordação metodológica, professoral no melhor sentido da palavra, dele, meu e de vocês. A cultura é o que somos. Civilização é o que fazemos. Tobias acreditava nisso, Gilberto acreditava nisso, eu acredito nisso. É por isso que eu também sou um culturalista. Cultura é o que somos. Somos um poço de contradições, né? Não é? Claro. Mas é o que somos. E o que somos, as duas palavras são tão perigosas, se eu disser coletivamente, parece que estou dizendo coletivismo. Socialmente, parece que eu estou dizendo socialismo. Mas os senhores dão um desconto nos ismos, tiram os ismos, do ponto de vista coletivo social. Machado de Assis, imaginem vocês, Machado de Assis, que era tão introspectivo na sua literatura, tem um artigo de 1872 intitulado Instinto de Nacionalidade. E é verdade. É uma definição culturalista se ele nunca ter lido Windelband nem Rickert. Rickert não podia ter lido, você ter lido Windelband na época. Nós somos brasileiros ou qualquer outra pessoa pertence a alguma cultura, em primeiro lugar, para o instinto. Um instinto coletivo social, de sobrevivência, de afirmação individuais, e que para se realizar tem, portanto, de estar em companhia de outras pessoas com instinto nas mesmas direções. Alemão que se preza, mais do que latino que se preza, tem boas imagens, né? Um judeu austríaco chamado Otto Bauer, por sinal político, e de esquerda, socialista ainda por cima, neomarxista, sai totalmente desses esquemas ao definir o que seja nação.
Ele deu a definição que eu acho que é a melhor que existe de nação. É uma comunidade de destino. Eu vou dizer amanhã, já vou pronunciando aqui. História é opção. Geografia é destino. A gente não escolheu nascer no Brasil. Mas a gente assume a consciência tribal, né? Os antropólogos sabem que não existe só tribo de indígena. Não. Os professores são a tribo, né? Nem sempre das mais pacíficas. Tem a si próprias. Não é verdade? Um antropólogo brasileiro jovem fez uma pesquisa sensacional na AMAN. Fique tranquilo que sou reservista de terceira categoria, não sou militar. Mas a pesquisa na Academia Militar de Agulhas Negras foi com os cadetes. Antropólogo. Portanto, é pinólogo, né? Pesquisa uma maravilha, uma delícia, onde ele prova com A mais B mais C que o militar, desde o tempo de cadete, o que faz é um aprendizado tribal. Quer dizer, é um ensino para alguém entrar numa tribo. Tem os ritos iniciáticos, depois tem os desempenhos para atravessar os degraus. Quer dizer, o militar é uma tribo conscientizada desde o colégio militar e para os que continuam na academia militar. A ideia não é de forma absurda, porque não existe só antropologia cultural de índio, né? Não existe só de índio. Hoje se faz em cidade, faz em profissões. Vocês querem coisa mais tribal do que médico? Médico não acusa médico em nenhum processo, mesmo que o outro médico seja errado, nem no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo, que eu saiba. Nos Estados Unidos vivem processando médico, que eu saiba como, e o demônio também, porque é quase impossível conseguir, se não impossível, um médico depor que outro médico errou. Mesmo que seja na mesma cirurgia. Mesmo que tenha examinado, tenha diagnosticado pelos mesmos exames, pelas mesmas radiografias. Isso não existe. O médico fizer um réprobo. Então, cultura é o que se é, né? Eu sou brasileiro, sou professor, não sou isso, não sou aquilo, não sou aquilo outro, né? Sou algumas outras coisas além de brasileiro e professor, né? Evidentemente as outras coisas vão diminuindo à medida que se distanciam da brasilidade e da professoridade, né? Quem vem da língua alemã termina sempre inventando palavras, né? Já que existe brasilidade, por que não professoridade? Bem, não é possível que os alemães estejam o tempo todo errados, né? Parece que não estão todo o tempo certos, porém estão mais certos do que errados. Aí está a prova, né? Brasilidade e professoridade. E civilização é o que cada cultura faz, né? O que ela faz. Há uma distinção que se usa também, os historiadores gostam muito dela. Cultura material, civilização e cultura... civilização material, pode usar indistintamente uma cultura, e civilização, cultura material. Eu prefiro que é o que somos. Eu prefiro que começar pelo instinto. A família, a língua, os costumes, as superstições, os conceitos e os preconceitos. Porque não vamos também pichar a palavra preconceito. Não estou defendendo nenhum, apenas explicando. Né? A gente recebeu isso do pai e da mãe, da classe social que pertencemos, da língua que falamos, né? A língua é um instrumento de libertação e de prisão, né? Goethe dizia, por coincidência alemão, também não exagere na minha germanofobia. Ela é grande, mas não esse extremo. Ele dizia, mais uma vez com razão, que só sabe a sua própria língua quem conhece várias outras. E eu acredito que seja verdade. A gente tem de conhecer outras culturas, não só pelos seus conceitos, como pelos seus preconceitos, a começar pela língua, né? Que é cheia de idiosincrasia, se as pessoas quiserem dar um termo mais técnico, né? Cheio da psicologia das idiosincrasias, certas coisas assim, são elogios numa língua, são pejorativos no outro, esquisito. Português é uma coisa, espanhol castelhano é outra, né?
O oposto. O oposto. E várias outras palavras. Muita gente pensa que fala espanhol castelhano. Ou tem vizinhos nossos, até mesmo espanhóis, que pensam que sabe português, mas quando esbarra numa palavra como esquisito, sai o contrário, sai o avesso, que a pessoa está pretendendo dizer, né? Porque são as idiosincrasias, as peculiaridades, às vezes impenetráveis de palavras que dificilmente têm tradução. Né? Eu vou enumerar, que vocês sabem já quais são, pelo menos algumas. Gilberto Freire é contemporâneo de Sérgio Buarque de Holanda e de outros, e não apareceu de repente no Brasil. Houve antes dele o primeiro que inaugura essa linha, Euclides da Cunha, com Os Sertões, 1902, sobre a tragédia de Canudos, 1897. Ele foi repórter do jornal Estado de São Paulo. Os Sertões saíram inicialmente na forma de artigos e reportagens no Estadão, que ele depois organizou, coordenou, modificou, transformando em livros. Por sinal, depois de muitos anos, o Estado de São Paulo consentiu que os artigos fossem publicados em livro. Muito interessante. Todos dizem, mas aquilo ali foi localizado no sertão do Nordeste, na Bahia. Não, não. O fenômeno de Canudos aconteceu no contestado entre o Paraná e Santa Catarina, entre luso-descendentes, com alguma mistura de índio, muito menos do que no sertão nordeste. Os senhores vão pasmar, o fanatismo social, político, religioso aconteceu no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo, perto de Porto Alegre, numa colônia teuto-brasileira, a rebelião dos Muckers. A palavra Mucker, em alemão dialetal, um dos dialetos alemães, significa resmungador, pessoa que vive reclamando. Fanatismo religioso em torno de uma profetisa. Em vez de ser Antônio Conselheiro, era uma mulher de pai e mãe alemães nascido no Brasil. E pelos mesmos motivos, essa colônia de alemães nascidos no Brasil se levantou e foi esmagada e destruída pela violência da polícia e do exército. Por quê? Problema de terra. Problema de autoridade externa que desconhecia por completo sua cultura e era hostil a ela. Isso, lá de Teuto Brasileiro, no Rio Grande do Sul, de brasileiro só tinha um nome, né? Ou a carteira de identidade, mais nada. Se é que tinha carteira de identidade. Ainda hoje muita gente não tem carteira de identidade do Brasil. Imagina aquele tempo, inclusive Teuto Brasileiro. Foi bem. E recusa a pagar impostos, a prestar serviço militar, a votar em eleição, em torno de uma profetisa que, claro, tinha de ser religiosa, messiânica, o Antônio Conselheiro, e a resposta foi o esmagamento a ferro e fogo, a bala, esmagá-los e destruí-los. Isso é São Leopoldo, pertinho de Porto Alegre. Novamente, questão cultural. Não houve um Euclides da Cunha nos Mucas de Porto Alegre. Não houve um Euclides da Cunha no contestado. Não foi valorizado esteticamente, estética literária. Então, Paraná e Santa Catarina não gostam de falar no contestado, que é uma região contestada ainda hoje, municípios que ninguém sabe de que lado são, e muito menos no Rio Grande do Sul. E mesmo argumento contra o Antônio Conselheiro. Um bando de fanáticos, ignorantes, e que eram antissociais. E que o único modo era acabar com eles, né? Aí encerra o assunto. Vê-se, portanto, não é só preconceito contra negro, contra índio, né? É contra filhos e filhas de pais e mães alemães, né? A poucos quilômetros de Porto Alegre, que já era a capital. Seria melhor parar agora, fazermos então algum debate e a gente entrever os assuntos da próxima vez, né? Muito obrigado, professor Fabien, e ao público. Os aguardamos amanhã. Obrigado. Não é protocolar, não é de cerimonial falar depois dos aplausos, e sim agradecer. Porém, além de agradecer, eu quero fazer uma confidência minha e de Gilberto Freire.
Eu, certa vez, depois de muitos anos, décadas de intimidade, eu disse a ele: olha, Gilberto, o seu livro, meu predileto, não é Casagrande Senzala. O seu livro, meu predileto, é Sobrados e Mucambos. Ele me respondeu: Vanmiré, é o meu também predileto. Então você leu não só esse, mas também Sobrados e Mucambos. Esse daqui é África e Índios no Brasil. Índios e africanos no Brasil. Sobrados e Mucambos é sobre a principal, maior, em parte realizada, não só falhada, acabar com essa mania que tudo fracassa, fracasso ou mania sinistrose, de europeizar o Brasil, bem ou mal, que é Sobrados e Mucambos. Deu no que deu, que somos nós, né? Bem ou mal. Dessa vez não precisa aplaudir, não, que já aplaudiram. Muito obrigado.